Bom, então, vamos falar sobre derivada direcional. Então, dado um ponto x0, y0, você traça a reta que passa por x0, y0 e na direção u, e vamos escolher o u com norma 1. Então, a reta se escreve como xy igual a x0, y0 mais t vezes u. E aí, a gente vai chamar de derivada direcional del f del u no ponto x0, y0 se refere a... Você considera, então, você tem a superfície de o gráfico da função, e aí você considera a função só em cima dessa reta aqui. Então seria, você pega essa reta, levanta usando o vetor 0, 0, 1, então você vai ter um plano, aí você corta esse plano com o gráfico da superfície, isso vai dar o gráfico dessa reta aqui, e aí você vai considerar a inclinação dessa reta, dessa curva, do gráfico dessa função de uma variável, em cima do ponto x0, y0. Então, é aqui que entra o fato da norma de UC1, porque eu quero pensar como se isso aqui fosse a própria reta. Então, a gente vai parametrizar usando o t, e daí, então, como a norma é 1, então a norma do vetor tu aqui vai ser igual ao módulo de t, então basta calcular exatamente a inclinação dessa reta aqui, em verde. Então, é isso que vai ser chamado de del f del u. Quer dizer, na verdade, eu poderia fazer conta aqui usando qualquer outro vetor, só que aí, em vez de aparecer t aqui, apareceria exatamente t vezes a norma do vetor diretor. Então, para evitar esse tipo de situação, simplesmente a gente assume que o vetor u tem norma 1. Então, a inclinação da reta vai ser dada por limite, quando t vai para zero, de f de x0, y0 mais tu menos f de x0, y0 sobre t. Isso porque, como foi dito antes, a norma de u está sendo assumida que é 1. E aí vamos então agora tomando u igual a ab. Então, como u é unitário, a ao quadrado mais b ao quadrado é 1. Então, del f del u de x0, y0 é limite quando t vai para zero de... Aqui está escrito em coordenadas, f de x0 mais at, y0 mais bt, menos f de x0, y0 sobre t. Então, aqui são... Então, a ideia é que quando você se for pensar, você vai sempre visualizar o gráfico do corte, né? Nessa direção de plano, olhando de frente com o vetor direcionado para a direita, aqui no caso. Tá? Então, por exemplo, quando você pega o del f del u, você vai olhar essa inclinação aqui. Agora, quando você pensa agora em termos desse observador aqui, em verde, então o que vai aparecer nessa direção, à direita, vai ser o vetor menos u. Então, a reta que ele enxerga é ao contrário aqui, porque o gráfico que ele vai enxergar é ao contrário também. Então, a direção de crescimento é para a direita, tá certo? Então, vai ser essa reta, e aqui é é invertido. Se você pensar, se tivesse uma parede de vidro aqui e você desenha, quem enxerga de um lado enxerga o oposto, a imagem do que enxerga do outro lado. Aí mais ou menos seria essa situação. Então, temos que del f del u de x0, y0 é igual a menos del f del v x0, y0 quando o v é menos u. Então, agora vamos escrever isso aqui em termos de curva aqui. Então, se pegando gama de t como sendo x0 mais at, y0 mais bt, f de x0 mais at, y0 mais bt. Então, gama de t vai estar dentro do gráfico da função. E, na verdade, ele vai parametrizar
essa curva aqui. Então, o gama de zero, no caso do jeito que foi parametrizado, vai ser o ponto x0, y0, fx0, y0, e o gama além de zero vai ser, então, um vetor tangente à curva. Bom, agora se eu olhar exatamente quanto que dá isso aqui, então você tem o quê? A gama linha 0 vai ser o vetor AB, del F, del U, x0, y0. Esse aqui, o vetor de pé aqui é 0, 0, del F, del U, x0, y0. E aqui você tem o vetor AB, 0, 0. Então, no caso, você tem o quê? O vetor aqui, em R3, aí você projeta ele em cima do plano XY, vai dar o vetor AB 0, e então essa inclinação aqui quer dizer, o ângulo aqui é beta, então a inclinação é del F del U vai ser a tangente de beta.